Eu já ouvi pessoas usarem expressões como área da sabedoria ou zona da sabedoria. A ideia é um espaço limitado, ainda dentro de uma circunferência. Esse espaço, área ou zona da sabedoria. Assim, a ideia é de uma limitação. A ciência da vida é a compreensão de algo ilimitado, que não está preso a uma área, a uma dimensão. Quando tocamos aqui na questão da sabedoria, não podemos confundir sabedoria com conhecimento e experiência. Para nós, em geral, a ideia de sabedoria é algo que se adquire pelo conhecimento e pela experiência, a partir de estudos prolongados, estando debruçado sobre livros, sobre teses, teorias, conceitos. A ideia é que podemos assim nos aproximar da verdade, da sabedoria. A real sabedoria não é algo que se aprende, não é algo que se encontra nos livros, no conhecimento ou na experiência. A sabedoria é a visão do momento, uma visão que não se repete, uma compreensão inexplicável, indescritível. Portanto, se trata de algo fora dos limites, que faz parte, portanto, do desconhecido. Essa é a verdadeira sabedoria. Nos aproximamos da sabedoria, desta verdadeira ciência da verdade, quando compreendemos a realidade deste ser, a verdade sobre nós mesmos. É isso que nos dá a base para a realidade de ser. Nós temos que, antes de tudo, ter a ciência sobre quem nós somos, sobre aquilo que somos. Quando demonstramos aqui ser alguém, uma pessoa, interagindo com o outro, interagindo com a vida, interagindo com nós mesmos, isso requer esse aprender sobre o autoconhecimento, esse aprender sobre nós mesmos. É isso que nos aproxima de um olhar direto para a verdade que aqui está presente além do eu, além da mente, além da consciência individual. Sim, porque nós nos vemos como alguém, como uma pessoa. Quando usamos o pronome eu, estamos nos referindo a nós mesmos a partir da ideia de uma consciência pessoal, de uma consciência individual. Isso é uma ilusão. A verdade presente é a realidade da vida. E não há esse eu que se separa da vida. Esse eu em nós é o pensamento estabelecendo uma identidade a partir de um pronome, a partir de um sentimento e sensação no corpo. É assim que nós temos a base para esse eu, uma ficção
criada e sustentada pelo pensamento, sentimento, sensação e emoção. Quando investigamos isso, e essa investigação requer a presença desse olhar para como a mente em nós funciona. Quando investigamos isso, fica claro que não há esse eu. Nós temos apenas a vida acontecendo. Portanto, a base para a sabedoria, para essa dimensão indescritível, para esta dimensão além das dimensões, para esta compreensão daquilo que é indescritível, que está além do conhecido, que é a presença da verdade, que é a realidade da sabedoria. Isso requer autoconhecimento. Compreender a si mesmo é compreender o eu, é compreender a pessoa. Não é a pessoa sendo compreendida, não é o eu sendo compreendido, é a compreensão se mostrando. Ela se mostra e a clareza é que não existe a pessoa, não existe o eu. Temos a vida. Portanto, a base para a sabedoria é esta visão. Essa visão é a presença da meditação. Nós nunca separamos a arte que revela a verdade de Deus, que é a meditação, de uma real aproximação de nós mesmos pelo autoconhecimento. Porque não existe uma separação real entre Deus e a vida, entre a vida e este ser, que é você em sua natureza verdadeira. E o que nos dá a base para esta visão, percepção, compreensão, constatação, é o autoconhecimento. É a presença do autoconhecimento, a compreensão da vida como ela acontece, sem a ideia de alguém para pensar a respeito, para ter ideias sobre isso, para avaliar, comparar, julgar, aceitar ou rejeitar. E é exatamente porque estamos fazendo isso que somos entes humanos confusos, seres humanos desorientados, carregados de estresse, medos, desejos, conflitos, contradições, problemas. São inúmeros os sofrimentos psíquicos, as desordens emocionais presentes nesta psique humana, em razão de que estamos vivendo na mente como um instrumento inadequado para a percepção da realidade da vida. O ponto é que o único instrumento que nós temos é esse. A mente é esse instrumento, mas é um instrumento limitado. E nós estamos tentando nos aproximar da vida a partir do modelo desta mente, desta consciência, que é a consciência do eu. Um trabalho em direção à verdade é a ciência da revelação dela aqui e agora, presente. Você não vai se mover até esse lugar chamado verdade. Aqui a expressão como ter esse encontro. Aqui a expressão Deus. Aqui a expressão verdade. Aqui essas expressões apontam para aquilo que aqui está, neste instante, presente neste momento.
sendo a única realidade da vida, na vida, sendo a vida. Portanto, como encontrar Deus? Quando temos perguntas como estas, elas soam como obter a sabedoria. A ideia por detrás dessas perguntas é um processo, é algo a ser feito, é algo a ser realizado, é algo a ser obtido, alcançado, passo a passo. Assim, nós colocamos o conceito tempo, a ideia progresso, evolução, crescimento, passo a passo. Isso é falso, porque aqui não há o tempo. A ciência da verdade se revela agora, nela mesma, por ela própria. Não existe um passo a passo para a ciência do despertar da consciência, da iluminação espiritual, ou desta visão da sabedoria. Portanto, a presença da meditação, que é meditação? A presença da meditação é a revelação deste instante, deste momento, aqui e agora, sem o passado. É nesse sentido que temos aqui usado expressões como autoconhecimento. A revelação daquilo que aqui está presente quando o eu não está. É a base, é a verdade, para o florescer desse natural estado de ser, que é sabedoria. Portanto, como encontrar Deus? Descobrindo o que é se aquietar, silenciar, observar, constatar, perceber. Quando estamos no presente momento, quando abandonamos a ideia do vir a ser, quando abandonamos a ideia de alguém que aqui está presente porque veio do passado e agora precisa ir para o futuro, pela primeira vez nos deparamos com a real investigação da natureza do eu. Portanto, se deparar com a realidade divina, ter esse encontro com Deus, significa Deus se revelando. Quando o eu não está, quando a ilusão é desfeita, quando a ignorância desaparece. Eu me refiro a essa ilusão, a essa ignorância de alguém presente para a sabedoria, para o encontro com Deus, de alguém presente para amar, de alguém presente para ser feliz, de alguém presente para ter paz. A realidade da vida, nesse instante, é amor, é paz, é liberdade, é felicidade. Portanto, a meditação, o que ela é? É a ciência da arte de ser. Esse é o encontro com a verdade. Esse é o encontro com a sabedoria. Portanto, a real zona de sabedoria é algo atemporal, indescritível, inominável, fora do tempo. É um espaço sem esse eu, sem esta pessoa. É um espaço livre deste centro. Quando a realidade divina está presente, a sabedoria está presente. E não há alguém nisso. Não existe a pessoa.
Não existe esse mim tendo uma experiência. Esse é um outro ponto importante aqui. Em geral, quando se fala de um encontro com Deus, a ideia é de uma experiência. Mas uma experiência requer a presença de um experimentador. O experimentador é aquele que reconhece a experiência, porque já viveu a experiência. Ou reconhece a experiência porque tem uma imagem do que a experiência representa. Isso é basicamente o passado. Isso é basicamente o pensamento. O real contato com a realidade é a presença do experimentar, mas não existe esse experimentador. Portanto, toda a ideia de uma experiência requer a presença de um experimentador que reconhece aquilo que está vivendo. Aqui não é assim. O seu real encontro com Deus é a revelação de que Deus é a verdade neste encontro. E que, como essa pessoa, esse mim, esse eu, a ilusão não está mais presente. Isso é a verdade sobre você. E não esse eu, esse mim, esse alguém. Quando o encontro está presente. Nesse encontro temos o experimentar. Não é algo que você registra e leva com você. É algo que aqui está presente quando você, como a pessoa, não está mais presente. É algo presente quando esse eu, como o instrumento nesta mente que registra, não está mais presente. Não existe uma separação entre esse eu, a mente, e essa pessoa. E ela não está presente. Quando aquilo que aqui está presente está além do conhecido. Então, sim, é possível nesta vida a ciência da vida sem o eu, sem o experimentador, sem esta limitada área do percebedor, do pensador. Esse é o real contato com o momento presente. Esse é o real contato com o divino. Aqui na vida, assumir esta realidade é bem-aventurança, amor, felicidade. Aqui na vida, assumir a realidade desse instante, sem alguém presente, é a beleza de ser, é a ciência de Deus. Portanto, tudo que nós de fato precisamos na vida é da ciência da vida. Não é de alguém tendo ciência, não é da pessoa tendo ciência, não é desse você, como o pensamento imagina que você é, ou que você deve se tornar, que você precisa. Tudo que de fato você precisa é a ciência de ser. O que na realidade é você. Não há uma separação entre a vida, Deus e esse ser que é você. Isso é sabedoria. Essa é uma nova e desconhecida dimensão de presença, de liberdade, bem-aventurança, felicidade, completude.
paz, amor. É nisso que estamos aqui com você trabalhando. Os nossos encontros online ocorrem nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Eu quero deixar aqui com você esse convite. É uma oportunidade de estarmos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A sabedoria é algo inato, uma vez que você tenha atenção para uma direta compreensão e para um estudo, não dos livros, mas para o estudo de si mesmo, nesse momento. A compreensão disso que se mostra para essa pessoa que você acredita ser. Quando você está na